Graça e paz, irmãos. Abra a sua Bíblia no Salmo 84. Nós vamos ler 3 versículos. Salmo 84, os versículos 5, 6 e o versículo 12. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. O versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Há uma tradução que o verso 12 diz assim: Senhor de todo o poder, que é o Senhor dos exércitos, feliz o homem que conta contigo. Versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Suplicamos a ti, Senhor, que fales ao nosso coração hoje à noite, pela tua palavra, nos concedas a tua graça, como já foi orado. Espírito de Deus, aviva o nosso coração, nossa mente. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Nosso assunto hoje à noite é o homem bem-aventurado. Eu não sei se você conhece uma poesia de Machado de Assis, chama-se O Círculo Vicioso. É muito bonita a poesia dele. Ele fala de um vagalume que olha para uma estrela e diz: ah, como eu gostaria de ser aquela estrela, ter aquela luz. A estrela olha para a lua e diz: mas, gente, que pena que eu não tenho a claridade da lua. A lua olha para o sol e diz: como eu gostaria de ter aquela coroa de luz. E o sol diz: eu estou tão cansado dessa coroa de luz, por que eu não sou um mísero vagalume? Não tem satisfação, né? O vagalume quer ser estrela, a estrela quer ser a lua quer ser o sol, e o sol quer ser um mísero vagalume. Nós vamos falar hoje à noite sobre felicidade. Bem-aventurado é feliz ou muito feliz. A bem-aventurança é a felicidade. E a Bíblia fala muito mais de felicidade do que nós pensamos às vezes. Começando no Salmo 1, já a primeira palavra é bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta. Como é que é? Primeiro, ele não se detém no caminho dos pecadores. Vamos lá, Salmo 1. São 3 coisas, né, que ele diz. Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas é bem-aventurado. É Deus que está dizendo isso. É feliz o homem que ele não anda no conselho dos ímpios. Mas olha o verso 2. Ele diz, antes, ele está descrevendo esse homem ainda, o homem feliz. Antes, o seu prazer. Um homem feliz tem prazer. Ele não é infeliz. A gente acha às vezes que, nossa, ser crente é ter aquela cara de
de mula, né? De triste. Não é. Não é o propósito de Deus. Deus é a pessoa mais feliz que existe. E Deus fala muito sobre isso. Se você começar a ler as Escrituras com atenção, você vai ver a descrição do que é um homem, como o pastor Flávio disse, um homem no sentido genérico, ser humano feliz, uma pessoa feliz. Depois, Jeremias fala sobre isso também, Jeremias 17. Ele fala do homem que é bendito, o homem que é abençoado. E um homem bendito por Deus é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Há uma tradução que diz: bendito o homem que confia no Senhor, o Senhor torna-se a sua segurança. Então, feliz é o homem que tem a sua vida, que tem o seu centro em Deus. No Salmo 1 fala do homem que tem prazer na palavra de Deus. Não é no livro em si, o livro pura e simplesmente um livro de folhas, mas é porque é a palavra dele. Por isso que esse livro é precioso para nós, porque ele é a palavra daquele que nos criou, e não só nos criou, mas também nos resgatou do império das trevas, para ele. E se nós olharmos o topo de tudo, as bem-aventuranças do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus fala bem-aventurados são os humildes, ele dá uma descrição de um homem bem-aventurado, um homem feliz. Não é uma pessoa miserável, não é a pessoa que tem muitas cargas nas costas. Não, é uma pessoa centrada em Deus e uma pessoa feliz. O que acontece é que nós estamos de cabeça para baixo. Nós enxergamos as coisas trocadas. O pastor Abuchaim disse que, certa vez, não sei se vocês lembram, os que gostam de carro sabem, tinha o Fenemê. E aí um sujeito encontrou um caminhão desse virado de cabeça para cima e falou: é uma marca nova, é o Menefê. É que ele estava enxergando a coisa errado, do jeito errado. E é isso que aconteceu conosco. Infelizmente, na queda, nós acabamos profundamente afetados. E todo ser humano tem dentro de si um profundo anelo, um profundo desejo, uma profunda necessidade de ser feliz, de ser bem-aventurado. Isso é uma coisa que Deus criou em nós, isso não é uma coisa errada, isso provém de Deus. Só que, com a queda, nós começamos a fazer uma coisa que Jeremias, olha lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Alguém pode ler, por favor? De águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Isso. Então, o meu povo cometeu dois males. São duas coisas que o meu povo, duas coisas erradas. O primeiro, qual é a primeira coisa? A mim me deixaram. Deus, todo ser humano, todos nós deixamos a Deus. Isso, nós já nascemos separados de Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos, e não são só os pecados externos, as ações. Isso é reprovável e isso nos faz culpados diante de Deus, mas há um problema mais sério dentro de cada ser humano, a natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de pendor, de tendência, de mente, que é contra Deus, é inimiga de Deus, e todo ser humano nasce dessa forma. E isso entrou
lá em Gênesis 3, capítulo 3, quando Satanás tentou Eva e ela desobedeceu ao Senhor, tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha sido proibido por Deus, era a única proibição que Deus estabeleceu para Adão e Eva. Ela comeu e ela deu desse fruto para Adão, que também comeu, e como Adão era o representante da raça humana, aquilo que ele fez passou para toda a raça, é como se fosse um dominó gigante. A primeira peça caiu, caíram todas as peças em sequência. E essa natureza humana, todos nós já nascemos com isso, com essa tendência anti-Deus. E isso faz com que nós, essa raiz maligna, essa mente contra Deus, esse pendor, essa tendência contra Deus, faz com que nós produzamos frutos, que são os pecados. É uma árvore venenosa que produz frutos venenosos, reprováveis. E aqui Jeremias diz, Deus por boca de Jeremias, né? Ele diz: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. Isso é gravíssimo, deixaram a Deus. E a outra coisa, não bastasse isso, e Deus diz que Ele é o manancial de águas vivas, e a segunda coisa errada, o segundo mal, cavaram cisternas, não só cisternas, ele está descrevendo quais cisternas. Imagina um pouquinho, você deixa um manancial de vida, uma fonte de onde brota vida, e cava e faz uma cisterna. Mas não é uma cisterna qualquer, uma cisterna rota. E a própria Bíblia explica o que é essa cisterna rota. Não é uma cisterna qualquer, não é nem uma cisterna boa. É uma cisterna que não retém as águas, é uma cisterna com rachaduras. E toda e qualquer coisa que substitui a Deus na nossa vida é uma cisterna rota. Ela não retém as águas, não mata a sede, não fica água dentro. Quando o Senhor Jesus fala com a mulher samaritana, ele fala de uma água que vai brotar de dentro. Ele está falando desse relacionamento com Deus. Ele está falando, a água que eu der, essa vai fazer com que você não tenha mais sede. Nossa, a mulher ficou, então eu quero, dá-me sempre de beber dessa água. Ele não estava falando de água que nós bebemos para matar a sede do nosso físico. Ele está falando dessa sede profunda que todo ser humano tem, de ser feliz, de ser bem-aventurado. Só que nós deixamos a Deus, todo ser humano deixou a Deus. E não só isso, não bastasse deixar a Deus, cada um cava para si uma cisterna rota. Todos querem água, todos precisam de água. É uma necessidade. A felicidade é uma necessidade para o ser humano. Sem essa satisfação, sem esse prazer, ninguém vive. Só que o problema são as cisternas rotas. E o que são cisternas rotas? Uns procuram preencher esse vazio com um relacionamento com outras pessoas, com casamento, outros com dinheiro, outros com o trabalho, outros com posses, fazendas, terrenos. Não precisa ser coisa grande. A gente sempre acha que o avarento, o ímpio, é aquele que tem muita coisa. Não, às vezes eu tenho só uma moedinha no bolso, mas eu não quero dar para ninguém, é a minha segurança. E existe um pensamento que talvez de todos seja o mais nocivo, que diz assim, que também é uma cisterna rota, e diz assim, olha, você pode fazer qualquer coisa,
que te deixe feliz, desde que não prejudique os outros. É um pensamento que existe e é muito forte, talvez até você tenha esse pensamento. Faz o que você quiser, desde que você não prejudique os outros, mas aquilo que te traz satisfação. É uma cisterna rota, porque ela está centrada aonde? Em mim. Toda cisterna rota tem o próprio homem como centro. É o desejo de satisfazer essa profunda necessidade. Mas isso tudo são bolhas de sabão. A Bíblia tem um nome específico para isso: vaidade. A palavra vaidade, a gente às vezes confunde, entende de uma forma errada. Vaidade é aquela coisa passageira, não é nada. Né? Não é o orgulho. A gente às vezes confunde, fala, o sujeito é muito vaidoso. Não é essa a ideia. Quando a Bíblia fala da vaidade, tudo é vaidade, quer dizer, tudo é passageiro. Quando o autor de Eclesiastes diz vaidade, tudo é vaidade, é porque ele provou de tudo, ele bebeu de tudo quanto era poça d'água, de tudo quanto era cisterna. E ele percebeu, é tudo vaidade, é tudo nada, é bolha de sabão. Chega perto, é o fim do arco-íris. Já tentou chegar até no fim do arco-íris? Dizem que tem um pote de ouro lá, né? Para quem conseguir chegar lá. Você vai, você anda, quando você anda um pouco, ele já foi mais para frente. Não tem fim. Não tem um fim. É vaidade. É cisterna rota. Você está bebendo de cisterna rota? Ou você é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz? Essa visão do mundo de felicidade, preencher esse vazio, essa minha necessidade, eu preencho com qualquer coisa. Eu tento me entupir com alguma coisa que me dê sentido na vida. E o pensamento do mundo isso é normal, gente. Você tem que ter novos projetos, você tem que fazer ter um novo propósito na vida. Todo dia matar um leão. Se a vida te der um limão, desse limão faça uma limonada. A gente às vezes não percebe, mas esses pensamentos são totalmente humanistas. Eles deixam de lado, eles deixam fora o próprio Deus. Na base você está manivelando ali, você vai se animando, vai se contentando. Não, mas as coisas vão mudar, ano que vem vai ser diferente. E quem fica de fora é o próprio Deus. 2 males o meu povo cometeu. A mim me deixaram, e a outra, construíram para si cisternas. E o Espírito de Deus é tão misericordioso, ele explica cisternas rotas, que não retêm as águas. A mim me deixaram a fonte, o manancial de água, a fonte de água viva. Voltando ao nosso Salmo 84, versículo 5, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Todas as cisternas rotas, nós mencionamos, e você poderia acrescentar centenas de outras coisas, é uma hidra de centenas de cabeças. Você corta uma, ela volta de novo, cresce de novo, e sempre assim. As cisternas rotas, elas são coisas por fora. Mas quando Deus fala do homem ou da mulher que é feliz, ele fala do coração, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ele está se referindo nesse texto aos peregrinos que iam para Jerusalém, para o templo, para adorar. Havia festas que de tempo em tempo o pessoal do interior ia para Jerusalém, para adorar o Senhor, para celebrar as festas diante do Senhor. E ele está usando uma figura de linguagem, ele está dizendo
que ele está falando dos caminhos aplanados, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Algumas traduções falam em cujo coração existe a estrada para Sião. Sião é Jerusalém. Então ele está usando uma figura daqueles caminhos que iam para Jerusalém, que eram caminhos mais cuidados, onde o povo passava para chegar lá. E ele está dizendo que no coração há caminhos. O nosso coração tem caminhos, e são caminhos intransitáveis. O caminho do ser humano natural é um caminho intransitável, cheio de pecado, cheio de montes, cheio de precipícios. É um caminho cheio de espinhos, um caminho que não tem como passar. É um caminho de discórdias. Você conhece o ditado que fala de pouco chefe, muito índio, né? Com a raça humana, todos somos chefes, todos somos reis, e o meu reinado não combina com o seu. Então, há um conflito constante. Ou se combina, se mais ou menos me serve, eu vou fazer amizade, mas quem é o rei sou eu. E nem todo aquele que grita com o outro é porque é o rei. Tem o rei quietinho também, que não grita, né? Mas está manejando a vida de uma tal forma que é boa para ele. Que, no fim, o centro é o próprio homem. Essa é a maldição do pecado, onde todos nós temos uma coroa na cabeça. Nós já trazemos essa coroa, queremos impor a nossa vontade, seja pela força, seja pela manha. São coisas, é um caminho que não é aplanado. Quando se fala de caminho aplanado, nós lembramos de um texto que o pastor Flávio leu hoje à noite, só que é no livro de Lucas. Quando João Batista aparece pregando, João Batista prega, no versículo 4, Lucas 3, perdão. Lucas 3, o versículo 4, é uma citação do profeta Isaías. Quem primeiro falou isso foi o profeta Isaías. Lucas está citando uma coisa lá do Antigo Testamento. E ele diz assim, começando no versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, agora ele começa a citar, ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele está falando aquilo que era feito antes da vinda do rei. O caminho era preparado, era aplanado, esse caminho cheio de montanhas, cheio de precipícios. As montanhas eram baixadas, os vales eram aterrados para preparar o caminho do Senhor. Ele diz: endireitai as suas veredas, endireitai vereda para o Senhor. E o salmista está falando isso, olha, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ele está fazendo uma figura, ele está trazendo, olha, da mesma forma que era preciso preparar o caminho para poder passar esse caminho intransitável do coração corrupto do ser humano, precisa ser preparado para o Senhor vir.
Se você quer receber a visita do Senhor na sua vida, você precisa preparar caminho para Ele. Como nós queremos receber visita em nossa casa, nós preparamos, arrumamos a casa, preparamos com honra a pessoa que está vindo. Se eu quero receber a visita do Senhor, eu preciso levar isso a sério. Preciso levar o Senhor a sério, preciso preparar, aplanar os caminhos no meu coração. E esse chamado quando Lucas menciona isso sobre a pregação de João Batista estava chamando para o arrependimento. O arrependimento é essa mudança de atitude para com Deus. Não é simplesmente mudar a minha mente. Eu estou fazendo isso aqui, eu vou parar agora de fazer isso. E Deus continua de fora, do mesmo jeito. Outra coisa errada que eu achei, eu vou consertar, vou parar de fazer isso. E Deus continua de fora do mesmo jeito. Não é isso, não é cristianismo. Isso é ética. Eu estou tentando viver uma vida melhor, uma vida que não perturbe os outros, ou que me deixa mais satisfeito, mais feliz. Mas isso não é cristianismo. O arrependimento é arrependimento para com Deus. Infelizmente acontece, não é pouco frequente que a pessoa pare de fazer certas coisas ou comece a fazer coisas boas, pare de fazer coisas ruins e comece a fazer coisas boas, louváveis, mas Deus está fora do mesmo jeito. Não é isso. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O centro é o Senhor, o centro é Ele. Há uma conversão, há uma volta para Deus. Não basta parar com certas coisas que você percebe que são erradas, mas se você ainda é o centro da sua vida. Quando o Senhor Jesus conta a parábola do homem rico, que ele produz muita coisa e ele fala, olha, eu vou derrubar os meus celeiros que estão pequenininhos, agora eu vou construir coisas maiores e vou guardar o que eu tenho e eu vou dizer, olha, pode descansar que você está bom, e tem bastante. Isso, Jesus fala uma coisa, ele diz, olha, aquele homem era louco, porque ele não estava levando Deus em consideração. Ele disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que preparaste para quem será? E Jesus diz, assim é todo o que não é rico para com Deus, que é rico só para si. O problema não era o que ele tinha, não eram as posses que aquele homem tinha, era a atitude dele que deixou Deus totalmente de lado. Ele disse, louco, louco é aquele que está fora de si. E todo ser humano que não leva em consideração que no futuro vai ter que se deparar com Deus, que deixa Deus de lado, é louca. Todo ser humano é louco, que não leva Deus em consideração. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Agora, há uma descrição desse homem, uma característica desse homem, o qual, esse homem, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, em algumas traduções tem vale de lágrimas, ou então o vale de Baca, que não há um consenso propriamente entre o que isso significa, mas a ideia é essa mesmo, um vale árido. É um lugar não tem outro recurso, tá? É um lugar sem recursos, é um lugar deserto.
E ele está falando de um homem, o homem bem-aventurado é aquele que vai andar nesse vale de lágrimas, esse vale seco, esse vale deserto, esse lugar sem recursos, um vale de Baca. Aqui nós estamos num vale seco. Esse mundão é um lugar difícil, é totalmente impróprio para a vida cristã. Ou Deus age, ou nós estamos num caos. Não existe um plano B. Ou eu deixo Deus e estou por conta própria, preparo as minhas cisternas, que são rotas sempre, e vou beber de alguma coisa que me dê satisfação, que me faça sentir bem, e não são necessariamente coisas más. Tem muita gente que faz caridade porque se sente bem. Tem muita gente que vai, ajuda, doa o seu tempo para fazer isso, fazer aquilo, porque se sente bem. O centrão sou eu. Eu vou e faço porque me sinto bem. Eu estou no centro, eu estou me servindo, eu estou bebendo, estou me sentindo prazer nisso por mim. Eu acho que isso nos coloca a todos. Não há uma exceção. Isso nos põe todos de saia justa. É uma necessidade de olhar isso diante de Deus. Quais são os meus motivos? O que me leva a ser quem eu sou, a fazer o que sou, a dizer o que sou, a pensar o que eu penso, a ler a Bíblia. Com que propósito estou fazendo isso? Porque eu me sinto bem? Porque isso me destaca? Não são as cisternas rotas não são necessariamente coisas más, coisas que prejudicam os outros. Podem prejudicar, mas podem não prejudicar, mas não estão centradas nele, né, no Senhor. Mas esse homem, ele passando pelo vale árido, faz desse vale árido, desse vale de Baca, um manancial. Volta aquilo que Jeremias falou, duas coisas meu povo, dois males o meu povo cometeu. Me deixou a mim um manancial de águas vivas. Esse homem, não é que esse homem tem capacidade de tornar o deserto um manancial, é que esse homem está bebendo do manancial. Ele está ali. Ele passa pelos mesmos apuros, pelas mesmas dificuldades que qualquer outro ser humano passa, mas ele bebe de um lugar diferente. Volte lá para Jeremias, nós vamos agora no capítulo 17. Jeremias 17. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. E diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele, esse homem, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos ler de novo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Essas águas, esse manancial que é o próprio Senhor, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Não é porque a árvore é alguma coisa, é que ela está no lugar certo. Bendito o homem que confia no Senhor.
e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que conta com Deus. Há uma tradução que fala do versículo 7, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, o Senhor torna-se sua segurança. Então, por isso, o ano de sequidão vem, os momentos de sequidão vêm com toda certeza. O sol quente vem na minha vida, na sua vida, quando menos nós esperamos, as circunstâncias mudam. As dificuldades vêm em casa, no trabalho. Quando menos você espera, alguma coisa acontece. Mas onde é que está? Onde você está plantado? É junto ao Senhor, junto ao manancial? As raízes podem beber dessa água, né? Não precisa temer. Por quê? Porque é o Senhor que é a sua segurança. Não são as circunstâncias, não é um determinado sistema, não é uma determinada pessoa que é a sua segurança, mas o Senhor é a sua segurança. Ele não muda. A grande bênção com respeito ao Senhor é que Ele não muda. E quanto a nós, a grande bênção é que nós podemos mudar. O arrependimento é uma graça, é uma dádiva de Deus. Já imaginou se você fosse num determinado caminho e não pudesse parar de andar naquele caminho? Há possibilidade de voltar. Então, a mudança, o arrependimento ao qual Deus nos chama hoje à noite é uma bênção. E eu não estou falando só para a pessoa que nunca se entregou ao Senhor Jesus. Eu estou falando para os irmãos também. O arrependimento na vida cristã, ele se chama de contrição, ele se chama de compunção, ele se chama de quebrantamento, um coração quebrantado. Nós constantemente temos, eu não lembro quem foi que, acho que sexta-feira algum irmão falou, o Kleber me falou, sobre a mudança de rota, Kleber, que você falou que está indo num navio, está indo num determinado caminho, mas constantemente você tem que acertar a rota, senão você vai desviar mesmo. E na nossa vida nós temos que fazer isso, constantemente voltar para o Senhor, olhar se eu estou bebendo das cisternas rotas e eu preciso me voltar para o Senhor. Preciso falar: Senhor, tem compaixão de mim. Confessar é abrir a mão, é apresentar aquilo que você estava escondendo, segurando. Confessa ao Senhor, abra a sua mão diante de Deus. Traga isso à luz de Deus. Isso é extremamente importante. Abra sua boca, fala com o Senhor. Se você não quer dizer que Deus não veja o que está no seu coração, mas se você tem possibilidade, fala isso com o Senhor. É a atitude que conta, a atitude diante de Deus. Mas busca o Senhor com todo o seu coração. Se você quer uma coisa séria com Deus, é assim, tem que ser tratado. Quando Ele apresenta alguma coisa, você percebe que está bebendo de uma cisterna rota, abra isso diante do Senhor, confessa isso ao Senhor. Bem-aventurado, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O Salmo 84, 12, voltando, ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Nós fomos criados para beber do manancial de águas vivas. Esse desejo que há no coração de cada ser humano, que cada um tenta preencher de alguma forma, esse desejo só pode ser satisfeito por Deus. E não é uma questão só aqui desse mundo, porque assim você viverá uma vida melhor. Não é isso. Isso é a ladainha humanista, que leva você a viver bem mas só vai até o túmulo, só até ali.
Nós não estamos falando isso, nós estamos falando da eternidade, falando daquilo para o que você e eu fomos criados por Deus. Você pode dizer que está vivendo para aquilo que você foi criado? Está vivendo de acordo com a palavra de Deus, que no seu coração tem os caminhos aplanados, os caminhos de um peregrino, como diz uma outra tradução. Aqueles caminhos daquele que sabe que está aqui só de passagem e que quer ir no caminho para Sião, para a Nova Jerusalém, para junto de Deus, não para longe dele. Eu convido você a curvar a sua fronte diante de Deus, a analisar a sua própria vida. E convido você a levar a sério o que a palavra de Deus diz. A analisar se você está bebendo das cisternas rotas, se você deixou o Senhor, se você nunca voltou para o Senhor, o manancial de águas vivas, e se você está bebendo, tentando beber, satisfazer a sua sede em outra coisa que não seja o próprio Deus. Cisterna rota é qualquer coisa que não seja o próprio Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, misericórdia para cada um aqui. Peço que conduzas a cada um de nós, Senhor, a fazer uma análise sincera e verdadeira do próprio coração, da própria atitude diante da vida. Se estamos bebendo Ti ou se estamos tentando beber de cisternas rotas, Senhor. Te suplico isso no nome de Jesus. Amém.